Senhoras e senhores, estamos começando mais um Pode Contar e eu, Carlos Júnior, da Confirp Contabilidade, estou aqui no 34º episódio, certo, Lucas? 34º episódio, estamos aqui para ajudar você a administrar melhor, ajudar você a viver melhor, ajudar você a entender sobre temas que talvez você achou que você nunca entenderia. Trazemos convidados que têm experiência, case e consegue trazer para você uma visão didática, diferente, uma visão legal desses temas que muitas vezes eles parecem muito complexos e muito complicados. E hoje eu estou aqui com um parceiro que a gente se conheceu, a gente já bateu um papo, já conheceu um pouco sobre a trajetória um do outro. Meu amigo Fernando Cossenza. Certo, Fernando? Acertei, né? É isso aí, cara. Eu não sou muito bom de acertar sobrenome, não. Toda vez que eu tô aqui, eu falo alguma coisa errado, vi um nome que é meio italiano, um nome que é meio americano, mas dessa vez eu acertei, né? Certinho, com sotaque do sul da Itália você usou, perfeito. Aí sim, hein, Fernando? Obrigado. Agora até tô me achando, viu, Lucas? Você fica rindo de mim depois aí, ó. Mas agora eu tô até me achando. O Fernando, que é o doutor Fernando, mestre doutor em administração pela FGV, pesquisador de pós-doutorado da FEUSP, fundador do Observatório de FIs e investidor profissional em fundos imobiliários desde 2001. Faz tempo, hein? Faz tempo, né? Tô entregando a idade. Verdade, Bernardo. Fernando, dá um oi pro nosso público aí. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? A Confirp tá claramente aqui tentando construir um projeto super interessante que leve informação para os seus clientes e para a sociedade de uma forma geral. Então é um prazer participar. Obrigado, Carlos. Obrigado, Lucas, pelo convite, pelas conversas preliminares que a gente teve. Eu espero poder contribuir à altura. Não, legal, Fernando. A gente que agradece, cara, de você ter saído lá de Alphaville para vir até aqui, pegar trânsito, né? A gente estava conversando um pouco sobre isso, como São Paulo, né, ultimamente você já não tem mais expectativa de chegar em 10, 15 minutos, né? Principalmente esse horário na parte da manhã. E a gente agradece pela disponibilidade e você querer contribuir com esse projeto de passar conhecimento aí para os nossos ouvintes e para os nossos clientes também que nos acompanham, né? Eu já quero começar aqui pedindo para você que está nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre coisas muito relevantes. Nós vamos falar se vale a pena trocar imóveis por fundo imobiliário, qual é o benefício de você trabalhar com fundo imobiliário. A gente não quer falar que o fundo imobiliário é o único investimento que existe no mundo, né? Mas a gente quer mostrar para vocês uma diversificação de alternativas. Então é um tema muito, muito interessante para você e talvez você conheça alguém que queira participar desse contato. Ontem, Fernando, eu recebi no meu Instagram, né? Alguém fez uma pergunta assim para mim: Carlos, você entende de investimento? A gente pode conversar sobre investimento? Eu falei assim, ó, primeiro assiste o podcast que vai sair, assiste o Pode Contar, o 34º episódio, que você vai conhecer um pouco sobre algumas alternativas, porque investimento está muito relacionado ao que você quer, ao que você precisa e qual que é a expectativa no momento, certo, Fernando? Exatamente. E a gente vive hoje, por conta das redes sociais, da internet e tudo, mas a gente vive uma verdadeira tempestade de informação, né? Então é muito importante se informar corretamente para separar o ruído da informação que realmente interessa, que realmente pode te ajudar. Com relação ao investimento, tá cheio de canais no YouTube, tá cheio de influenciadores financeiros, né? Uhum. A maioria dos mais famosos, eles, na minha opinião, eles sabem o que estão dizendo, eles são bons. Mas para falar com um público muito grande, eles precisam simplificar e eles precisam usar recursos para atrair atenção, porque nós vivemos hoje numa economia da atenção. Perfeito, né? Perfeito. Então eles precisam atrair atenção. E ao fazer isso, muitas vezes, eles acabam levando as pessoas a um caminho que pode não ser o melhor para elas, né? Investimento, como você falou, investimento é que nem, se você me permite, é que nem cueca, certo? Você vai ter a sua, certo? Você não vai usar o de outro, né? Pelo menos a gente não costuma fazer isso. Ou seja, é necessário duas coisas principais. Primeiro, é necessário personalização. Você precisa
escolher aquele caminho, aquele investimento, aquela estratégia que melhor se ajusta a você. E segundo, você precisa ter um mínimo de informação para fazer essa escolha com a ajuda de outras pessoas, sem dúvida. Hoje em dia o mercado é muito bem servido de analistas, assessores, né? As corretoras têm seus assessores, mas de jeito nenhum isso pode significar que você não tenha um mínimo de entendimento para fazer as suas escolhas. A escolha vai ser sempre sua, né? E o mercado, só para concluir esse raciocínio aqui, o mercado dessa economia da atenção leva a gente ou o público a confundir probabilidade com possibilidade em termos de investimentos. Eu gosto sempre de falar isso logo no começo das conversas. Do que eu estou falando, né? Qual é a diferença entre probabilidade e possibilidade? Porque para chamar a atenção, esses influenciadores de finanças, eles dizem o seguinte: olha, eu conheço alguém que com R$1.000 investiu bem, investiu certo e transformou 1.000 em 100 mil. Transformou 1.000 em 1 milhão. Né? É possível? Sim, é possível. Perfeito. Né? Mas é Qual que é a improvável. É improvável. É igual ganhar na Mega Sena. É possível ganhar na Mega Sena uma aposta simples de 6 números, ganhar o prêmio acumulado sozinho? É possível, mas é muito improvável. Provavelmente não vai acontecer com você. Então, essa é a primeira mensagem que eu quero deixar mesmo. Cuidado ao ouvir esses influenciadores, porque eles estão, lembre sempre, eles estão falando de possibilidade e não de probabilidade. É possível? Mas muito provavelmente não vai ser o que vai acontecer com você. Construir um patrimônio, investir bem, investir direito, o mais provável é que você só vá fazer isso com muito estudo, com muito cuidado, com tempo, né? E responsabilidade. E se informando para fazer as melhores escolhas. Não, e legal o que você está falando. Quando a gente fala de influência, de pessoas que falam sobre isso, né, a gente tem que pensar sempre em dois lados. Existe uma responsabilidade daquele que passa a informação. Ele tem uma responsabilidade por aquilo que ele está passando, porque ele não sabe quem ele está influenciando, ele não sabe para onde que vai, né? A gente fala de rede social, uma praça pública, né? Rede social, você coloca o que você quiser, da forma que você quiser. Agora a gente tem algumas restrições, mas quando se fala da parte de informação e investimento, você vê muita gente falando coisa boa e coisa ruim, ou coisa boa, mas que a outra pessoa interpreta e se torna uma coisa ruim para ela. Então a responsabilidade é sempre de ambos os lados. É daquele que passa a informação, que ele tem que tomar cuidado com o público dele, o nível do público dele, mas ele nunca vai saber na totalidade qual que é o público dele. E a responsabilidade é daquele também que está recebendo essa informação. Ele precisa avaliar aquilo que ele está captando, aquilo que ele está ouvindo, aquilo que ele está interagindo, e ele entender se realmente aquilo entra nas características individuais que ele tem, né? Então, o cara, ele tá fazendo algum tipo de investimento, né? Esses investimentos hoje, né? Qual que é a probabilidade, qual que é o tamanho do risco, o que isso vai me trazer de impacto se eu perder 50%, 60%, qual que é o tempo, né, que eu vou ter que ficar sem esse recurso para poder fazer esses investimentos? Eu tenho condições de fazer isso? Não tenho condições de fazer isso? Então, eu acho que pensar nessas possibilidades de forma muito particular, ele faz a diferença para que você já começa bem pensando em investir em outras coisas que não são aquelas coisas mais triviais que a gente conhece como casa, terreno, né? Carro nunca foi um investimento, mas terreno, filho, né? Tudo isso é investimento, né, Fernanda? Não pode até ser, mas não costuma dar bom resultado. Caso, Não nesse caso, eu acho que esse é o ponto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre fundo imobiliário, que é uma expertise sua, é um carinho seu, né, com esse tipo de tema, principalmente nessa parte de investimento. Conta pra gente, Fernando, um pouco da sua história, trajetória, como que você caiu nesse lugar, como que você começou a entender um pouco mais fundo imobiliário. Principalmente a gente
acabou ficando um pouco mais popular também com as redes sociais, né? Eu acho que o pessoal foi entendendo um pouco mais sobre como funciona. Era mais popular quando a gente fala de mercado de ações, né? No sentido de empresas de capital aberto, etc. O fundo imobiliário fazia parte ali um pouco dessa renda variável, mas ainda não era tão popular e hoje a gente vê que as pessoas falam muito mais. Mas conta pra gente, Fernando, pra galera te conhecer aí, a sua trajetória, como que você ingressou aí nesse tema, nesse assunto. Sim. Primeiramente, antes de tudo, dizer que eu não sou analista, eu não dou dica, eu não oriento, eu não sugiro, eu sou um investidor. E não sou influenciador de finanças, eu sou um pesquisador. Eu faço uma pesquisa de pós-doutorado na USP, na FEA USP, sobre governança de fundos imobiliários, e eu escolhi esse tema porque há quase 25 anos eu invisto em fundos imobiliários. De onde vem essa história, né? Bom, eu sou do interior do estado de São Paulo, de São José do Rio Preto, tenho 50 anos, portanto, quando eu tinha 20 anos, ou até menos, o que eu via, né, as pessoas falando de investimento, né, na nossa realidade lá, né, em São José do Rio Preto, e, enfim, famílias de classe média, imóveis. Né? Era o tipo de investimento mais comum, que quem podia fazia investimento em imóveis. E foi assim a minha infância, a minha adolescência. Eu vi meus pais, amigos, enfim, investindo em imóvel para alugar. Né? Tomei, até construindo imóvel para alugar, para vender. Conheço muita gente que fez isso, né? E como investimento. E tomei gosto por isso também. Invisto em outras coisas, em ações em bolsa, em outros, até criptomoedas. Eu acho que um bom investidor, ele não tem paixão. Diversifica, né? Diversifica, não tem paixão por uma coisa só, mas confesso que também desenvolvi um gosto especial pelo investimento imobiliário em função da minha vida, da minha realidade. E quando eu comecei a trabalhar e comecei a ter algum dinheiro sobrando que podia ser investido, eu fiquei muito frustrado, porque não era suficiente para comprar um imóvel, né? Não era suficiente para comprar um apartamento para alugar, não era suficiente para construir uma casa, mesmo que fosse pequena, para alugar, não era suficiente para investir em imóvel. Baseado naquela mentalidade que você tinha de que esse era o melhor ou único investimento que teria para... Um bom investimento, que é sólido, que ninguém te tira. Vamos lembrar também o seguinte... Que é interessante essa mentalidade, né? Era o que essas gerações anteriores, a nossa, tinha bastante, né? Tinha isso como visão. Vamos lembrar também, talvez, alguns da nossa audiência aqui podem se identificar com isso, né? Eu vivi o confisco do governo Collor, né? Eu vivi, embora eu ainda não era, digamos assim, economicamente ativo, a não ser, segundo meu pai, no lado da despesa, né? Mas você viveu o clima. Mas eu vivi o clima da altíssima inflação, né? Do confisco ali do governo Collor. Então, quem tinha imóvel naquela época se saiu bem. Os imóveis, né? Enfim, já na época se dizia, imóvel ninguém te tira, né? Terra ninguém te toma, ninguém confisca. Ok. De fato, e eu tenho e isso é comum, eu tenho uma natureza patrimonialista, eu gosto do ativo real, né? Então, quando eu estava lá, jovem profissional, 20 e poucos anos, começando a ter algum dinheiro sobrando ali para investir, eu vi que eu não podia investir em imóvel. Mas foi quando eu trombei com esse tal fundo imobiliário.
né, que me permitia investir em imóvel, só que com pequenos valores. Não sozinho. Porque eu não investi sozinho. Então, o que é o fundo imobiliário? O fundo imobiliário é uma espécie de condomínio de investidores que se juntam, né, se cotizam e compram um ativo de base imobiliária. Veja, não só imóvel, ativos de base imobiliária. Mas para não complicar, vamos falar Trabalhar do com imóvel. que acaba sendo uma linha que acaba sendo uma linha bem popular, né? Depois nós vamos falar dos tipos de fundos que existem. Aí existem os fundos chamados fundos de papel, que investem em títulos de dívida imobiliária, mas são ativos de base imobiliária também. Mas vamos pensar nos imóveis. Então, eu lá com meus 20 e pouquinhos anos, não tinha dinheiro suficiente para comprar um apartamento, mesmo que fosse uma kitnet, em que eu alugaria para alguém e receberia o aluguel. Mas eu podia comprar algumas cotas de um fundo imobiliário que era dono de um imóvel, mais especificamente na época, um prédio de escritórios, e eu receberia uma parte do aluguel daquele prédio de escritórios, equivalente à quantidade de cotas que eu comprei. Então, o fundo imobiliário foi a minha porta de entrada para o investimento imobiliário, né? E pode ser de muita gente, né? Com o tempo, evidentemente, aí voltando àquela abertura que eu fiz, né, de que investir e acumular patrimônio, é possível você fazer isso rápido e de forma exponencial? É possível, mas é muito improvável. A minha história comprova isso. São 25 anos investindo aos poucos, né? Sempre investindo, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre investindo, então com rigor, com quase que religiosamente, né? Porque é assim que a gente constrói patrimônio. E aí, depois de tanto tempo, em alguns momentos, podendo investir até valores razoáveis, porque aí eu tive uma carreira executiva, né? O tema principal de hoje não é esse, mas eu fui diretor de empresas, eu trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei fora do Brasil, trabalhei em empresas multinacionais, enfim, tive uma carreira de sucesso nesse aspecto, fui bem remunerado, e quando eu estava sendo bem remunerado, eu investi mais, né? Eu sempre tentei reservar, pelo menos, eu sei que é um valor bastante agressivo, mas eu sempre busquei reservar pelo menos 40% da minha renda líquida para investimentos. Nem sempre foi possível, mas quando foi possível, eu o fiz. Então, o meu custo de vida não aumentou proporcionalmente à minha renda durante esses anos todos, o que permitiu que eu investisse esse excedente, né? E a maior parte disso, 70% para ser mais exato, foi para fundos imobiliários, né? Durante 24 anos. Então, isso já mostra, assim, dentro do que você falou no início e agora, né, dentro do que você está colocando, isso já é mais uma prova, né? Se a gente está querendo falar de cases de pessoas que passaram por essa trajetória, por esse caminho e conseguiram ter um sucesso, né? E quando eu falo sucesso, é ter conseguido alcançar o seu objetivo. E que na grande maioria das vezes é você conseguir ter uma renda passiva para você sobreviver, para você poder viver, né? Mantendo ali o mesmo padrão de vida, etc. A gente percebe que nada vem do nada, né? Não existe magia, né? Você precisa fazer algum sacrifício, algum esforço, né? Ou agora, ou no meio do caminho, ou você vai ter que fazer no fim. Aí você escolhe em qual momento que você quer fazer o sacrifício. Bem colocado, Carlos. Muito bem. Porque não existe... E aquilo que você falou é sensacional, Fernando. Acho que é um aprendizado, né, que a gente tem que ter, que a gente não pode confundir a possibilidade com a probabilidade. E isso é importante estar na cabeça daquele que está querendo participar de processos de investimento ou está querendo fazer algum tipo de investimento considerável, né, com maior ou menos risco. Exato, porque, de novo, né, é do ser humano
É do ser humano. Todos nós, e inclusive eu, me incluo com certeza, né? A gente quer pegar um atalho na vida, né? A gente Parece que a gente busca isso o tempo inteiro. a gente busca. O cérebro funciona assim. A gente vai automatizando as coisas, né? Além do menor esforço, né? Claro. E então, é lógico que quando a gente ouve uma história de alguém que em 2 anos acumulou R$ 1 milhão, 1 milhão também, um número, né? Sempre é um marco e tal. Místico, né? 1 milhão místico. É um número místico. Milhão. Isso chama atenção. E hoje, nessa economia do clique, né? Então, de novo, eu acho que não tem culpados nessa história. Porque existe uma regra do jogo que se impôs nos últimos anos, né? Nessa economia da atenção, que faz com que quem trabalha com isso vai buscar né, a manchete, né? Na verdade, E muitas vezes a qualquer preço. Nem é tão novidade assim. Eu trabalhei muito com jornalistas, porque eu fui executivo de marketing e trabalhei muito com jornalistas para fazer mídia, para fazer PR, né? Assessoria de imprensa. Tenho muitos amigos nessa área. E desde sempre os jornais buscam a manchete, né? A frase que vai fazer você comprar o jornal. É o business dele, É o business. Hoje isso migrou para as redes sociais, para o YouTube, para outros lugares. E o que antes era essa manchete que vendia jornal, hoje é uma frase forte, uma chamada que leva ao clique. Sim, né? sim. Sim, né? E hoje, e assim, a gente falando da parte do fundo imobiliário, principalmente, né? É um tema que as pessoas devagam, mas as pessoas não se aprofundam, né? E você estava comentando sobre essa parte de você poder investir em imóveis sem você necessariamente ter o imóvel, né? Ainda sou estranho para as pessoas que não estão acostumadas com esse processo. Eu lembro que eu tenho alguns familiares e essas pessoas que não estão acostumadas ainda com esse processo digital, tudo se torna um monstro, né? Então, você falar de criptomoeda, não, sai fora, não coloco meu dinheiro nisso daí não. Vai que some da noite pro dia aí e eu não sei aonde que tá. Porque é o que você falou, as pessoas querem materializar, as pessoas querem ver, as pessoas querem pegar. Tem gente que acha que carro é um investimento. Mas por quê? Porque eu tô vendo, porque eu tô pegando, né? Mas eu não levo em consideração aquele intangível que é a desvalorização de tudo isso que está acontecendo. Hoje no fundo imobiliário, Fernando, quando você conversa com algumas pessoas e até dentro do entendimento que você tem, esse sentimento ele ainda existe, as pessoas ainda olham para você e falam: ah, Fernando, você é maluco, não, eu quero ver, eu quero pegar, eu quero ter disponibilidade, eu quero poder bater o olho ali no meu recurso e tirar a qualquer momento. Hoje, qual que é a leitura que você, quando você interage com as pessoas sobre esse tema? Eu sinto que tem muita diferença dependendo da geração, da idade da pessoa. O pessoal mais jovem, que já está mais acostumado com investimento em bolsa, com investimento em títulos e até com criptomoeda, que é um negócio ainda mais etéreo, né? Eles vão bem. Agora, eu gosto muito de conversar com o público mais sênior, ou mais velho mesmo, né? Com 60 anos, 60 anos e mais. Aí você vai me tirar uma pergunta que você pode responder nisso daí. Normalmente, esse público ele é mais conservador ou ele é menos conservador? Não, ele é mais conservador. É mais conservador. E muitos desses me falam o seguinte, e fazendo link direto com a tua pergunta. Eu explico fundo imobiliário, explico as vantagens, explico que é uma forma de você ter a receita imobiliária sem necessariamente ser dono do imóvel inteiro, né? E aí alguns olham para mim e falam assim, tá, mas tem escritura, né? Porque muita gente que investe em imóvel vê na escritura segurança, a garantia de que aquilo é seu
e ninguém te toma e tudo mais. Eu conheço gente que coleciona escritura. Tem lá uma gavetinha e tem o maior orgulho de mostrar. Olha aqui, ó. Essa aqui é a 10ª escritura. Essa aqui é a 20ª escritura. São pessoas patrimonialistas que veem nisso uma forma de investir com segurança. Essas pessoas, elas valorizam até a sucessão desse patrimônio, elas querem deixar esse patrimônio para seus filhos, seus netos, enfim, né? Então eu gosto de conversar muito com esse tipo de gente. Por quê? Porque o fundo imobiliário é para eles, é justamente para eles. Por que eu digo que é para eles? É também para o mais jovem que pode entrar no mercado imobiliário, como eu entrei sem ainda ter dinheiro para comprar um imóvel inteiro sozinho. Compra, então, cotas de um imóvel, e de um bom imóvel que sozinho ele não teria condição de comprar, né? Mas para quem já tem patrimônio e já tem lá suas 3, 5, 10 escrituras na gaveta, né? O fundo imobiliário é uma alternativa com enormes vantagens, né? Por quê? Porque, primeiro, o fundo imobiliário permite que você diversifique muito mais, né? Então, um investidor imobiliário que tenha... Vamos pegar um caso aqui que, né, é minoria, né, no Brasil, certamente, mas alguém que tenha 10 imóveis alugados, vive desses aluguéis, né? Mas são 10. Né? O patrimônio dessa pessoa, se forem 10 imóveis em São Paulo, né, bem localizados, aí, vamos colocar aí 500 mil reais cada um na média, nós estamos falando de um patrimônio de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais, 10 imóveis. Uma pessoa assim... que tem esse patrimônio e que gera uma renda razoável para viver disso, né? Se ela tivesse esses 5 milhões, em vez de investidos em imóveis diretamente, investidos em fundos imobiliários, ela teria, eu não vou dizer quanto, mas eu garanto, ela teria uma renda maior, consideravelmente maior, isenta de imposto de renda, pelo menos por enquanto, há discussões sobre isso, né? Muito mais homogênea. O que eu quero dizer com isso? Se ela receber, vamos dizer, 25 mil reais em um mês, ela vai receber 25 mil reais no outro, ela vai receber um pouco mais, um pouco menos, mas ela não vai ter picos e vales grandes, né? Coisa que acontece no caso de patrimônio imobiliário direto, porque se você tem uma vacância, né? Se você tem um inquilino que sai, é um décimo da tua renda que de um mês para o outro não entra. E pior, quando ela não entra a renda e entra as despesas relacionadas àquele imóvel que antes você não tinha. Né? E também a parte de manutenção e tudo aquilo que você precisa administrar. IPTU, condomínio, coisas que o inquilino pagava quando ele estava lá. Né? Então, nos fundos imobiliários, você tem homogeneidade na receita muito maior. Estou dizendo que nunca vai variar, mas é muito maior. Você tem uma diversificação que também garante uma exposição muito menor à volatilidade dos rendimentos, porque em vez de ter 10 imóveis, né, diretamente, indiretamente você pode ter 1.000, 2.000. Você pode ser dono de cotas de shopping centers, de lojas de rua alugadas para grandes marcas do varejo, dessas grandes lojas de atacarejo, laboratórios médicos, escritórios, prédios de escritórios localizados nas melhores regiões do país, Faria Lima, Chucre Zaidan, enfim. Você pode ser sócio cotista, você não vai ter a escritura disso, mas não muda absolutamente nada. Você a não essência tem não a muda, escritura, né? Você tem a cota, você é um cotista. Você vota nas assembleias
que vão tomar decisões importantes para esse fundo. Você é um condômino daquele fundo, né? Você recebe uma parte dos aluguéis recebidos por esse fundo, você recebe a sua parte proporcional à quantidade de cotas que você tem. Se você precisar de dinheiro, você não precisa vender o fundo inteiro, você vende a quantidade de cotas necessária para atingir aquele valor que você precisa. Diferentemente do investidor direto em imóvel, que se precisa de dinheiro, ele não consegue vender. Ele tem lá um apartamento de 2 quartos, ele não consegue vender 1 quarto do apartamento de 2. Ele tem que vender o apartamento inteiro. E pior ainda também, se ele precisar vender com alguma pressa, o que vai acontecer? Você, como contador, vai saber bem o que vai acontecer. Ele vai vender por menos, muitas vezes, né? Porque ele precisa vender, né? No mercado imobiliário, especialmente, quem conjuga o verbo precisar leva desvantagem. Exatamente, né? exatamente. Se eu preciso comprar ou preciso vender, eu levo desvantagem. Então, nos fundos imobiliários não tem nada disso. As cotas, pelo menos os fundos listados em bolsa, nem todos são, as cotas estão na bolsa. Eu não preciso abaixar o preço se eu precisar vender rápido. A cota tem um preço de mercado, ela está sendo... É o máximo da transparência de preço, o melhor modelo de precificação tanto é que chama cotação. Quer dizer, você sabe exatamente quanto você tem, você sabe exatamente qual é o teu patrimônio naquele momento, né? E você consegue transformar aquilo em dinheiro em 2 dias. Então existe uma liquidez também em cima disso. Liquidez muito maior, né? Quanto tempo você precisa para vender um imóvel, um apartamento, né? Do dia que você coloca à venda até o dia que o dinheiro cai na tua conta. Às vezes demora anos. Às vezes demora anos. É normal demorar 3, 4, 5 meses, dependendo. Exatamente. Fundo imobiliário, 2 dias. O dinheiro está na sua conta. Então, ou seja, para quem já tem um patrimônio imobiliário, fazer um planejamento para começar a trocar ou transferir parte ou todo, enfim, cada um vai, de novo, né? Vamos voltar à analogia da cueca, cada um sabe a sua. Começar a fazer esse plano para trocar imóvel por fundo imobiliário, bons fundos. Só tem fundo bom no mercado? Não. Tá cheio de fundo ruim, mas tá muito fundo bom, fundo que tem bons ativos, ou seja, bons imóveis, alugados para bons inquilinos, com bons contratos, né, boas garantias, em valores, a valores de mercado, ou seja, não corre o risco de uma correção para baixo, muitas vezes até valores que já estão próximos de serem revistos para cima, né? Agora, é preciso conhecer, é preciso se informar, é preciso abraçar esse desafio. Nunca é fácil, não tem como cortar caminho. Você precisa se esforçar para entender e desenhar um plano para essa transição. E a maior forma de você fazer as coisas com segurança, às vezes o nosso maior medo é o fato de a gente não conhecer, né? Então, tudo que você está falando aí, e com certeza, assim como está trazendo para mim, também está trazendo para a galera aí que está nos ouvindo, um conhecimento diferente, né? De quem vivenciou, de quem tem prática, de quem estudou também sobre o tema. E traz pra gente um conhecimento maior para poder dar um pouco mais de segurança, porque exatamente esses detalhes, né? A essência é muito parecida. Eu não tenho uma escritura, mas você tem fundos que regulamentam, você tem fundos que te traz uma segurança, você tem uma certa transparência para conseguir ter a garantia de que o seu dinheiro não vai evaporar dentro do investimento. E detalhe, você falou uma outra coisa que é legal. Você estava falando sobre a diversificação. Acho que a gente começou falando isso, né? Que o meu investidor é aquele que diversifica. E por que ele diversifica? Porque ele precisa entender que o mundo ele é feito de sazonalidades, né? E se você tentar entrar em algo que ele está em alta, provavelmente você já perdeu, né? Porque ele já está em alta porque teve um monte de gente que apostou e não foi você, né? Então, a diversificação ele te dá a oportunidade de você conseguir entrar em coisas que possivelmente pode ficar em alta em algum momento, e o estudo, né, as estatísticas, elas fazem a diferença nesse sentido. Fernando, eu acho que e até para eu poder entender um pouco da
dos caminhos que você trilhou, para quem está iniciando agora, você falou para aqueles que estão investindo, que já investem em imóvel, então já é o primeiro caminho andado, ele já tem um pouco ali do DNA ali do investidor, de ter uma visão um pouco mais patrimonial, de desprender recurso para essa finalidade, mas para ele entrar na parte de fundo imobiliário, ele vai ter que começar de algum lugar, né? Quais são os primeiros passos que você entrega para essa galera aí que está querendo começar, né? Para o Carlos que está querendo começar no fundo imobiliário, quais são os primeiros passos que você, além de ter dinheiro, né? Esse é um outro detalhe. Hoje é muito fácil, né, Carlos? Você abre uma conta numa corretora, essas mesmas corretoras que te oferecem ou que te dão acesso ao mercado de ações também, né? Hoje em dia isso é muito fácil, você faz do teu celular a custo zero, literalmente. Você abre essa conta, né? E aí, tendo o dinheiro, como você falou, você já está pronto para comprar suas primeiras cotas, né? Mas você não vai sair comprando de cara, você vai estudar. Tem um mínimo? Valor mínimo? Olha, existem fundos base 10, que são os mais baratos, ou seja, uma cota custa R$10. E nós estamos num momento, especialmente por conta da taxa de juro que está muito alta, 15%. Aliás, amanhã tem reunião do Copom, né? Que começou hoje e tal, e o mercado espera que a taxa vai ser mantida por enquanto. Tem reunião do Fed também, mas 15% ao ano é o que você ganha deixando teu dinheiro no Tesouro Direto, né? Na Selic. Então, isso acaba fazendo com que as cotações de outros investimentos, por conta dessa diferença para o investimento considerado livre de risco, né? A cotação dos outros investimentos está, neste momento, comprimida. Então, hoje, você compra uma cota de um fundo imobiliário que no IPO foi lançado a 10, você compra por 8, por 9. É o mesmo portfólio de imóveis, é o mesmo portfólio de ativos, que está descontado porque não tem intrinsecamente a ver com o fundo e com os imóveis e com os inquilinos e com o negócio imobiliário dele especificamente. Tem a ver com essa questão da diferença para a taxa básica de juro. Então, isso em algum momento vai mudar. Todo mundo espera, né, que o Brasil enderece as questões que permitam que o juro volte a cair ou caia, né? E aí, caindo, as cotações aqui vão responder também da mesma forma, subindo, né? Inversamente proporcional. Então, enfim... Então, hoje, se eu tiver R$50, eu já consigo investir em fundo imobiliário? Sem dúvida. Com R$50 você compra 5 cotas de um fundo base 10. Sim, você consegue comprar. E bons fundos. Porque também tem uma outra coisa que quem investe em ações também já sabe. O preço da cota, o preço da ação, não necessariamente indica se tá barato ou tá caro, né? Então, assim, eu vou comprar aquela cota porque é R$8, então é barato, e não vou comprar aquela outra que é 80. Bom, muitas vezes o fundo imobiliário que está cotado a 8, né, ele está mais caro do que aquele cotado a 80, porque depende do número de cotas disponíveis no mercado, né? Depende do número de cotas. Então, não é algo para se fazer de forma intuitiva. Investir é preciso fazer com informação, com estudo. É importante estudar um pouco para tomar suas decisões, né? Então, o primeiro passo é abrir a conta e depois... Hoje vários bancos, assim, hoje todo mundo tem uma conta bancária, hoje todo mundo trabalha com essas fintechs aí, e a grande maioria dessas fintechs elas já têm um vínculo com essas corretoras, né? Já traz essas oportunidades dentro do próprio aplicativo do banco, né?
Sim, sim. Hoje é muito comum, né? Então já tá mais acessível, né? Então esse primeiro passo aí, ó, tá muito fácil para você que tá nos assistindo aí começar a entender um pouco mais aí, começar a dar uma pesquisada nos valores que estão rodando no mercado aí. Isso não é mais uma barreira como já foi no passado, né? Depois, na sequência, Uhum. se informar também é muito fácil. Não há grandes barreiras para isso. E no caso da indústria de fundo imobiliário, especialmente, é uma indústria muito regulada. Aliás, isso pode servir como um adicional para tranquilidade para aquela pessoa que investiu a vida toda em imóvel e se agarra nas escrituras achando que aquilo é uma garantia de alguma coisa. Bom, no fundo imobiliário você pode se agarrar às suas cotas, porque elas estão super protegidas por um arcabouço regulatório muito bem feito, inclusive. Uhum. Claro que ele tem, e eu estudo isso na minha pesquisa de pós-doutorado, há oportunidades para aperfeiçoamento das regras regulatórias, sem dúvida, mas já é um mercado muito regulado e bem regulado, né? Então você pode também se sentir tranquilo, garantido não mais pela escritura registrada no cartório, mas As leis que regulamentam. pelos regulamentos que regem a indústria de fundo Você imobiliário. está fazendo pós-doutorado de quê, Fernando? Eu faço pós-doutorado na Faculdade de Administração da USP, e o objeto da pesquisa é a governança de fundos imobiliários no Brasil. Legal. Bom, hein? Eu juntei o útil ao agradável, Sim, digamos sim. assim, né? É um assunto que eu gosto, que eu conheço Já transitou bastante. há anos, é o meu negócio, né? Hoje eu sou investidor de fundo imobiliário, a maior parte da minha renda vem disso, né? Eu também sou professor, eu também tenho outras iniciativas, mas a maior parte da minha renda, especialmente aquela que é recorrente, vem dos dividendos de fundo imobiliário. Então eu pensei, poxa, Muito útil e agradável, né? vou fazer uma pesquisa de pós-doutorado. Adoro estudar. Depois da pandemia e depois de uma experiência empreendedora que foi concluída, eu resolvi voltar a ativar a minha carreira acadêmica, né? Então, fazendo o pós-doutorado, que eu já tinha feito o doutorado há bastante tempo. Eu defendi meu doutorado em 2006. Uhum. E aí, para escolher a pesquisa, o objeto da pesquisa, eu pensei, ora, por que não os fundos imobiliários, que hoje são o meu principal negócio, né? Então, e se a gente for parar para pensar assim, né? Você conseguiu unir a prática, aquilo que a gente está falando um pouco sobre gestão, sobre liderança, né? E você passou muito por isso nas empresas que você participou, também já fez muita gestão, também já liderou bastante, já viu muitos líderes também crescerem e caírem também, então conhece muito como funciona, sabe muito como funciona esse mundo, né? E quando você consegue unir a prática com o teórico ela é importante, a prática também é muito importante, e a união desses dois eu acredito que você consegue chegar mais seguro e consegue chegar mais rápido no seu objetivo, ou até mesmo no meio da jornada e da trajetória você mudar o objetivo porque você conhece. Você fala, opa, cheguei à conclusão através dos estudos, através dos caminhos que eu estou trilhando e dos resultados também, que esse não é o melhor caminho. E é o que você está falando, você pegou toda a sua prática, toda a sua trajetória, né? E agora você está unindo com toda essa parte acadêmica, de pesquisa, de estudo, né? E tá conseguindo ter uma vivência. Então, você que está nos assistindo, né? Você não está conversando com alguém que simplesmente apostou e contou com a sorte, não. Você está conversando com alguém que estudou sobre o tema, que conhece, e com certeza todas essas dicas, esses passos aí, não dicas, né? Mas todos esses caminhos aí que o Fernando está passando, é um caminho seguro que ele trilhou também,
também, que ele trilhou também, e quando as pessoas elas querem começar nesse processo de investimento, ele aconselha seguir esses primeiros passos aí que faz toda a diferença para você ter um investimento seguro. Muito legal, muito legal. E aí, complementando essa questão da busca pela informação para que o teu processo de decisão de investimento seja melhor, né? De novo, a indústria de fundo imobiliário te traz algumas vantagens, né? Por ser, não só por isso, mas é uma indústria bastante regulada, como nós já dissemos, e muito transparente. Os fundos, todos eles precisam seguir algumas regras de publicação de informação. Então, eles publicam relatórios mensais, trimestrais, e que são bem contábeis, você ia adorar, porque são né, bem baseados nos números, mas você consegue saber como é que estão as contas do fundo. Como se fosse um demonstrativo de condomínio, assim. Isso, falando exatamente. o que teve de receita, o que teve de despesa, os gastos que tiveram. Qual é a alavancagem, se existir, os compromissos que o fundo tem que pagar, né? Então, isso tá ali, é obrigatório, os fundos publicam isso. E acessar isso é muito fácil. Qualquer pessoa entra. Existe um site chamado Fundosnet, que é um site mantido pela B3. Você entra lá, não precisa nem de cadastro, não precisa nem se logar nada, né? E você busca o seu fundo e você tem uma infinidade de informação sobre ele, né? A começar desses relatórios obrigatórios e outros que não são obrigatórios, mas que são tradicionais e a maioria dos fundos publica, os chamados relatórios gerenciais, que são que evoluíram razoavelmente nos últimos anos e que hoje são bastante acessíveis. Eu quero dizer o seguinte, você é um dentista, você é um médico, você é um engenheiro e você resolve investir em fundo imobiliário. Você vai ser capaz de ler um relatório gerencial de um fundo imobiliário e entender. Não precisa ser contador, não precisa ser advogado, não né? Precisa ser especialista. Você vai entender quais são os imóveis. Vem com foto e tudo. Olha, o fundo é dono desses imóveis aqui. Olha aqui, alguns deles trazem até as fotos. Outros já tem tantos imóveis no portfólio que nem cabe a foto de todos, mas eles trazem. Olha, esse aqui foi o imóvel que nós compramos no último mês. Esse aqui foi o que nós vendemos. Nós vendemos a esse preço. O retorno, a TIR, né? O retorno anualizado foi esse, enfim. Eles permitem visitas dos imóveis, ou Fernando? Como funciona essa relação com o investidor? Boa pergunta. Olha, quem cuida, e agora até nós estamos avançando mais um pouco, dando mais um passo no entendimento do que são os fundos imobiliários, né? Então, eles são aqueles condomínios de investidores que se juntam para comprar um imóvel, né? E eles elegem um gestor, né? Que é uma espécie, então, de síndico, com grandes aspas, né? Que é quem vai cuidar da compra do imóvel, do aluguel desse imóvel para um inquilino, a negociação de contrato com esse inquilino, manutenções, o dia que esse imóvel for vendido, porque os fundos imobiliários eles reciclam o portfólio, eles compram e vendem, especialmente os grandes fundos, aqueles que já têm patrimônios de bilhões, né, 2, 3, 4 bilhões de reais em imóveis. Existem fundos desse tamanho já no Brasil. Né? Então o gestor é que faz esse trabalho. O gestor ele é remunerado pelos cotistas, né, ou pelo fundo, para fazer esse trabalho. E aí, numa situação como a que você está propondo, eu quero visitar um imóvel que é do fundo que eu tenho cotas. Você pode até escrever para o gestor pedindo isso. Eu já fiz isso? Já. Mas não fui eu sozinho, porque também vamos lembrar, essa é uma das diferenças que você tem que entender que de fato distingue e difere a experiência de ser dono de um imóvel e ser cotista de um fundo imobiliário. Né? Sendo dono do imóvel, você tem a chave do imóvel, né? Se o imóvel estiver vazio, você vai lá, você abre a porta, você entra, se você quiser dormir lá um dia. Bom,
Evidentemente, não é assim a experiência com Perfeito, perfeito. né? Então, até é possível que o gestor organize visitas de cotistas, né, a um ativo ou alguns ativos. Isso acontece, já aconteceu, mas digamos assim que é melhor não esperar isso. Não cria essa expectativa. Podemos de novo fazer aquela brincadeira do possível e provável. É possível? Mas é pouco provável. Por quê? Porque a ideia não é essa, né? A ideia é que o imóvel esteja trabalhando por você, te pagando mensalmente, né, um aluguel, proporcionalmente à quantidade de cotas que você tem, e é isso que você deve querer. E você vai acompanhar a qualidade da gestão desse patrimônio imobiliário através do resultado. Através dos relatórios, obrigatórios e não obrigatórios, e através da área de relacionamento com o investidor que as gestoras mantêm. Né? Então, hoje, as gestoras, as maiores gestoras que atuam no mercado de fundo imobiliário, que são grandes nomes do mundo aí da gestão de ativos, né? Elas mantêm equipes de pessoas dedicadas a, entre outras coisas, se comunicar com o cotista. Porque assim, né, a gente estava comentando sobre algumas objeções, né? Eu acho que no decorrer da nossa conversa aqui a gente foi falando de umas objeções, e uma delas é porque as pessoas estão mais acostumadas a ter a escritura na mão, a ter a chave, aí quando quiser, aí visitar, aí lá na frente, bater o olho e falar assim, esse imóvel é meu, né? A gente vê que a gente vê que as pessoas têm mais. Então isso é uma das objeções, né? Sim. Talvez isso quebraria um pouco da objeção, né? Se você tivesse alguma visita organizada, alguma coisa, sei lá, que acontecesse, que te desse a oportunidade de você pisar, tocar e sentir, né? Acho que Mas olha, como são imóveis comerciais, eu faço isso. Você faz? Eu brinco com a minha esposa, né? Hoje vamos no shopping, vamos. Então vamos no nosso. Vamos no nosso. E assim, é claro que é uma brincadeira, mas não é também. Não, sim, né? sim. Então, por exemplo, eu tenho no meu portfólio, eu tenho cotas de um fundo que tem uma participação importante e relevante em shoppings, como, por exemplo, no Catarina. Outlet Catarina. Ali na Castelo Branco, indo para São Roque e tal. Como eu moro em Alphaville, ali, às vezes, num domingo, assim, vamos dar um pulo no... Vamos ver se está tudo funcionando como deveria. Vamos dar um pulo no meu shopping. É claro que, chegando lá, não adianta eu falar para ninguém... Que eu sou o Fernando. Sabe com quem você está falando? Não funciona assim, Calma, né? Mas é gostoso, Carlos. Claro, total. Porque, de fato, no final das contas, o que te faz ser sócio daquele empreendimento? É você participar do resultado dele, não é? É isso que importa. E eu participo. Se o shopping vai bem, aumenta a receita, uma parte daquele dinheiro vai cair no meu bolso. De novo, a indústria de fundos imobiliários é super bem regulada e ela obriga, é uma obrigação legal que os fundos distribuam 95%, no mínimo 95% do seu resultado caixa, e você sabe melhor do que eu o que é isso, né? A cada 6 meses. Então, se o imóvel for bem... Quem tem que receber o resultado é quem investiu. Eu vou receber. Total. E aí, como que eles determinam, né? E aí você pode até explicar um pouco como funciona esse processo, mas existe uma certa determinação, né? De um percentual. Eu não sei se isso é grau de risco, se isso como que ele determina a remuneração do investimento realizado? Então, eu investi 10, você vai ter 10% mais CDI. Como que o fundo ele faz essa determinação? É dentro da expectativa, do intangível? Como que funciona essa visão do fundo, Fernando? Fundo imobiliário é investimento de renda variável. Tá. Não é renda fixa. Até existe uma discussão sobre isso em alguns... E o seu aluguel também.
E o seu aluguel Mas também muito é obrigado pelo variável. gancho. O seu aluguel também não é renda fixa. Exatamente. O- Depende de muita coisa Exato. acontecer para... Renda fixa é aquele investimento, indo para o livro, né? Eu, como professor, gosto disso. Tá na dúvida? Vai no livro. Vai no livro. Né? O que é renda fixa? É aquele investimento que, dado o prazo dele, você sabe quando você vai receber. Ponto. Então, é um título de 2 anos que vai pagar IPCA mais 4. Então, eu sei que em 2 anos, no vencimento, ele paga IPCA mais 4. Né? Agora, ele tem marcação a mercado. Até lá, eu posso ter, né, dependendo da curva, eu posso ter mais ou menos. Fundo imobiliário está longe de ser isso. Por quê? O que ele te paga, Carlos? Ele te paga, como eu já mencionei, ele paga para todos os cotistas 95%, no mínimo 95% do resultado caixa, contabilizado semestralmente. Tá? Então, mas é tradicional pagar todo mês. Ah. E a maioria absoluta dos fundos paga mensalmente, e alguns até, no final de cada período de 6 meses, fazem um ajuste, pagando até, muitas vezes, um valor maior, porque é aquele excedente, O excedente. uma distribuição do acumulado, né? Que ficou que se acumulou durante aqueles 6 meses. Né? Então ele distribui isso. De onde vem esse dinheiro que ele distribui? Vem dos aluguéis. Vem dos aluguéis dos ativos. E, de novo, vamos lembrar aqui, nós estamos simplificando falando de fundos de tijolo. Né? Perfeito. Fundos de tijolo, fundos que são donos de imóveis, shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, eu não mencionei os galpões na primeira vez que eu falei dos tipos de imóveis que são tradicionalmente propriedade de fundos imobiliários. Né? Então, a receita do fundo vem dos aluguéis, e isso recorrentemente, e extraordinariamente de venda de ativos. Então, um fundo comprou um imóvel por 1.000, vendeu por 2.000, ele teve 1.000 de lucro, esse lucro precisa, outra vez, a questão da regulação, obrigatoriamente precisa ser distribuído. Né? E ele é distribuído para o cotista. Né? E os aluguéis, 95% do resultado do caixa, distribuído para o cotista. Então, o que eu posso usar para estimar quanto eu vou receber? Né? O nível dos aluguéis, né? Os valores dos aluguéis, e tudo isso é público, eu consigo saber. A previsão de reajustes, né? Se o contrato de aluguel é típico ou atípico, e aí a gente começa a entrar em coisas mais técnicas, mas fique tranquilo que tudo é passível de ser entendido por meio da leitura desses documentos que são publicados mensalmente pelos fundos imobiliários e absolutamente fáceis de serem acessados e entendidos. E quando você tem quando você vai entrar, né? A gente falando ainda dos primeiros passos. Separei o recurso, segundo passo, estudei, entendi qual que é o fundo, né? Você tem um valor mínimo ali, porque você vai encontrar vários fundos que disponibilizam essas cotas com um valor menor. Né? Não necessariamente, então, ele já vai determinar ali na entrada e na compra daquela cota quanto você vai ter percentualmente de retorno, como acontece com as ações. Né? É um pouco diferente a questão da remuneração. Né? Vai depender muito dos resultados que foram auferidos ali no mês a mês. A diferença para as ações é que a maioria das empresas, né, distribui dividendo de uma forma não recorrente. Existem empresas que você sabe que vai pagar em setembro, que vai pagar, mas não é uma garantia absoluta. A distribuição de dividendo, as empresas têm muito mais discricionalidade para distribuir dividendo. Elas podem reter dividendo para fazer investimento, né? E crescer o negócio. E tem muita gente que gosta justamente disso,
né? Grandes investidores de bolsa em ações acham que, ora, se a empresa tem a oportunidade de reinvestir o seu lucro e aumentar o negócio, que vai no futuro significar uma valorização do meu patrimônio, eu prefiro que ela faça isso. O investidor de fundo imobiliário, ele pensa um pouco diferente, pelo menos eu penso diferente. Falo, olha, eu quero o lucro no meu bolso. Ninguém melhor do que eu para escolher o que fazer com o lucro. Se eu achar que o fundo tá excelente, vai melhor, eu compro mais cota. O dinheiro cai no meu bolso e eu devolvo lá para o fundo comprando mais cota. Na verdade, eu vou comprar de outro investidor. Esse dinheiro nem vai para o fundo, né? Mas enfim, eu posso aumentar a minha posição naquele fundo, né? Então, isso é o que pode acontecer. Mas a tua pergunta foi sobre outro ponto que me escapou agora. Não, foi sobre a questão dessa entrada, né? Quando eu vou lá fazer a compra daquele fundo, já existem algumas determinações de quando que você vai receber, se não existem essas determinações, se você escolhe por isso, ou se você escolhe pela intangibilidade que o fundo ele te traz, pela quantidade de galpão, de imóvel, de negócio. Isso, Essa perfeito. era a questão. O investimento em fundo imobiliário, ele, na minha opinião, deve ser avaliado, por um lado, como um investimento imobiliário tradicional. Então, se você tem R$1 milhão e resolve comprar um imóvel para alugar, o que você vai olhar? O que ele pode te oferecer, se ele pode valorizar, se ele não pode. A qualidade do imóvel, a localização, o preço de mercado hoje, se tem potencial de valorização. Bom, faça tudo isso também para os ativos que estão dentro daquele fundo que você escolheu estudar. Mas não só isso. Aí, além disso, você também deve olhar aspectos mais financeiros. Porque o fundo imobiliário, ele é um bicho diferente. Ele é uma mistura de mercado imobiliário com mercado financeiro. Né? Eu costumo dizer, e também há polêmica nisso, mas eu costumo dizer assim, fundo imobiliário não é imóvel. Não é imóvel. Ele é uma proxy de imóvel. Ele é uma forma de investir em imóvel, mas ele não é o imóvel em si. Perfeito. Certo? Ele é um mecanismo de investimento em ativos de base imobiliária, com um monte de vantagens, mas não é o imóvel em si. Né? Então, ele tem os imóveis, ótimo, você deve sim avaliar o aspecto imobiliário dele, né? Avaliando a qualidade de cada ativo dentro do portfólio, da mesma forma que você faria se você resolvesse comprar aquele ativo diretamente, em vez de comprar via fundo imobiliário. E além disso, você deve olhar outras coisas também. Por exemplo, uma das coisas, a qualidade do gestor. Lembra que nós falamos que o gestor é que escolhe o imóvel que ele vai comprar? O gestor, ele tem, embora ele tenha que respeitar muitas regras, mas ele tem também muito espaço para tomar decisões que vão impactar o resultado do fundo. Então, você deve olhar esse gestor e se informar sobre o histórico de gestão dele naquele e em outros fundos. Né? Isso também é importante. Outra coisa, olhe o desconto da cota versus o chamado valor patrimonial do fundo. Né? O fundo ele pode ter um patrimônio de R$1 bilhão em imóveis. Né? Isso entre aspas, confirmado por um laudo de patrimonial. Um laudo feito por uma empresa especializada em valuation de ativo imobiliário. Isso também faz parte das regras do fundo. Os fundos têm que fazer essa reavaliação de ativos, se eu não me engano, uma vez por ano, pelo menos. Tem muitos fundos que fazem 2 vezes por ano. Então, tem esse valor que é o valor patrimonial do fundo. Compare ele com o valor de mercado, ou seja, a cotação vezes o número de cotas. Muitas vezes você encontra desconto. Então, na prática, você compra via fundo imobiliário um imóvel ou um conjunto de imóveis que valem
segundo um laudo, 1 bilhão, você compra por 700 milhões. Claro, você compra cotas disso, né? Então, olhe isso também. Agora, eu gosto sempre de destacar que o ser humano também funciona muito assim, né? Destacar o que não fazer, que muita gente faz. Comprar pelo dividend yield. Comprar pelo retorno mensal que Era isso. que você está tendo Dividend naquele yield. momento. Exato, perfeito. Então, assim, tem aqui 2 fundos, a cota está valendo 100 e ele paga R$ 1 por mês de dividendo, 1%, portanto. Né? E esse outro aqui também custa 100, mas ele paga mais. Mas ele está pagando, vamos falar menos, e ele está pagando 0,07, né? Está pagando menos. Então, eu compro o que está pagando mais? Não, necessariamente. Isso é uma dica relevante, isso é uma dica importante, porque normalmente é o que as pessoas vão olhar primeiro. Porque, e eu acho que não há culpa nisso, é meio que lógico. Nós já falamos aqui, o investidor em fundo imobiliário, ele é rentista, ele é patrimonialista e rentista. Eu sou rentista e eu quero... Imediatista. Imediatista eu já... Em termos, mas assim, eu quero aumentar o meu rendimento mensal. Eu vivo disso. Eu quero aumentar no tempo a minha renda mensal proveniente dos meus fundos imobiliários. Então, ao reinvestir, ao comprar mais fundos, eu vou buscar aqueles fundos que pagam mais? Não seria um absurdo, é lógico, né? A questão é que, em geral, os fundos que pagam mais é porque ou eles estão mais endividados, então, em uma hora, eles vão ter que pagar menos para poder se ajustar, né? Ou são fundos que estão pagando mais porque a cota, eles estão com algum problema e aí a cota desvalorizou, né? Desvalorizou tanto que o dividend yield ficou alto, mas é porque o fundo é ruim. Você já deve ter ouvido falar de que, né, E a forma de atrair. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de retorno. Então, Perfeito. se você escolher fundos pelo dividend yield, você está se expondo, no mínimo você está se expondo a fundos mais arriscados. Pode dar tudo bem ou pode dar tudo mal. Né? Pode ser um problema. Né? Então, via de regra, não escolha por isso. Escolha pela qualidade dos ativos, como se você estivesse avaliando um imóvel para comprar diretamente com escritura e tudo. Olha, mas poxa, mas é um galpão logístico na Via Dutra, ou no Rio de Janeiro, como é que eu vou saber avaliar isso e tal? Bom, ótimo. Aí entra uma outra qualidade dos fundos imobiliários, que é a gestão profissional. Então, converse com o gestor, então. Se você não se sente capaz de fazer uma avaliação sozinha da qualidade de um imóvel, então escreva para o gestor. Leia o relatório gerencial e escreva para o gestor tirando dúvidas. Hoje nós temos uma outra ferramenta que essa ainda é muito nova, a inteligência artificial. Eu uso para acompanhar a qualidade dos ativos dos meus... Eu tenho hoje mais de 40 fundos imobiliários diferentes. Eu uso inteligência artificial. Eu tenho um agente lá que eu treino diariamente para ele me ajudar a entender a qualidade dos ativos, comparar ativos semelhantes em regiões semelhantes, monitoro a saúde financeira dos inquilinos, os contratos, os prazos, enfim, isso tudo. E eu não sou contador, eu não sou nem economista. Ok, eu tenho uma história profissional em gestão, né? Mas uma pessoa que entende que esse esforço é importante, porque é dali, muitas vezes, que você vai receber a sua renda mensal passiva
em muitos anos no futuro, você põe energia nisso. Eu acho engraçado, tem gente que sei lá, tem hobbies, né? Uhum. E sabe tudo sobre selos, sobre carros antigos, sobre, sei lá, umas, né, coisas Diversas assim. coisas, Diversas né? coisas. Poxa, se você é capaz de Entender sobre carro de sem ser entender mecânico? sobre essas coisas, então você é capaz de entender sobre ativos Perfeito. imobiliários. E a informação está disponível. Você tinha falado de um ponto aí, que eu acho que a gente não pode deixar passar, que é que o fundo imobiliário não se resume somente em imóvel, né? Que existem outros papéis ou outras coisas dentro também da parte dos FIs. E o que seria, o Fernando, esses outros ativos aí de investimento? Fundos imobiliários são basicamente dois tipos, para simplificar também: de tijolo, de papel. Uhum. Os fundos imobiliários de tijolo compram imóveis físicos que podem ser de diversos usos, né, como nós já mencionamos aqui, né? E também existem os fundos de fundos, mas esses são mais fáceis de entender. Eles compram cotas de outros fundos, Tá, né? perfeito. Os fundos de papel, eles compram títulos de dívida imobiliária, os famosos CRIs, e outros também, mas o CRI é o mais conhecido. O CRI é Certificado de Recebível Imobiliário. Então, os fundos de papel, eles investem em dívida imobiliária. Basicamente isso, né? As dívidas imobiliárias são emitidas para financiar projetos imobiliários, então por isso que um título de dívida imobiliária também é considerado um ativo de base imobiliária. Então esses ativos de papel, eles performam muito, muito melhor em momentos de inflação mais alta, com cuidado, só que precisa ter muito cuidado com a inadimplência dos devedores desses títulos que estão dentro do portfólio do fundo. É mais complicado de acompanhar, é menos familiar para pessoas comuns, para profissionais liberais comuns, porque o imóvel é muito familiar, né? Voltando ao ponto, acho que o imóvel, o brasileiro adora imóvel, é apaixonado por imóvel, todo mundo conhece alguém que sonha ou que em se aposentar um dia, viver do aluguel de 3, 4, 5 imóveis e viver tranquilo. A maioria se torna meta de vida, né? O seu, embora o Chaves não seja um programa brasileiro, né? Mas não tem o senhor Barriga, né? Quem era o senhor Barriga, né? É isso. O dono do imóvel que ia lá vila. cobrar o aluguel todo mês, né? O brasileiro sonha com isso, parece ser uma vida tranquila, uma aposentadoria tranquila, segura, né? E eu acho que pode ser. E o fundo imobiliário serve para isso. Entendi. Bom, então quando a gente olha para essa questão dos papéis e do investimento, né? Hoje a gente vê que tem muita gente procurando, e você falou um ponto aí que eu acho que é importantíssimo, muita gente procurando diversificação, até porque existe uma estabilidade geral, né? Quando se trata principalmente de Brasil, quando a gente fala de previdência, quando a gente fala de INSS, aposentadoria, e às vezes a falta de conhecimento faz com que as pessoas não enxerguem nessas possibilidades uma forma de você ter o fundo imobiliário como uma previdência, né? Como uma forma de você ter a sua remuneração, de você ter uma aposentadoria mais tranquila, através desses investimentos que foram realizados. Você concorda com esse ponto, Fernando? Você acha que é importante incluir... e aí, como opinião pessoal, tá? Não é como uma dica de um especialista, mas, né, de toda essa trajetória de pessoas que você viu que também entrou nesse ramo, nessa parte de investimento, você enxerga que o fundo imobiliário é um caminho, quando se trata de previdência, de aposentadoria, de futuro, é um caminho interessante para você diversificar seus investimentos? Sim, bom, nada aqui é dica, né? Eu estou contando a minha experiência pessoal, né? E a sua opinião da sua trajetória, né? Sim, completamente. É o meu caso, né? O fundo imobiliário, assim como outros investimentos, inclusive ações, podem ser uma estratégia previdenciária,
Podem ser. Fundo imobiliário tem toda a cara disso, porque paga mensalmente, né? Tem base imobiliária, portanto, tem patrimônio imobiliário por trás, né? Uma outra diferença entre, e não em detrimento das ações, mas uma outra diferença, quando você investe numa ação e o papel começa a desvalorizar, e fica lá, a cotação fica super desvalorizada, comprimido, você pode questionar, né, que aquele ativo perdeu o valor patrimonial. Às vezes a empresa está indo mal, tá até a caminho da falência, né? No caso do fundo imobiliário, pode acontecer a mesma coisa, da cota cair, mas você sabe que por trás tem um imóvel, e o imóvel tem valor. Ele pode estar desocupado, ele pode estar, o inquilino pode estar inadimplente, mas o imóvel está lá e ele vale alguma coisa, né? Você não vai sair, se der tudo errado, você não vai sair E vai levar o imóvel nas costas, né? com menos do que você entrou, né? Você não vai perder tudo. Não há, de novo, né? Até é possível, mas agora é invertido. Mas é muito improvável que um fundo imobiliário entre numa situação tal que os cotistas percam 100% do que investiu. Existem casos em que a perda foi grande, mas nunca 100%, né? Então, sim, eu acredito em fundos imobiliários como uma estratégia previdenciária, como uma estratégia de geração de renda mensal recorrente e por período indeterminado. Porque essa é uma característica do investimento previdenciário. Ele vai me pagar até quando eu resolver vender as cotas. Então, fundo imobiliário, ele é um fundo sem prazo de vencimento. Sem prazo, ele é essencialmente eterno. Ele tem liquidez, mas não tem esse prazo, né? Ele não vence. Um bom fundo, nós vamos ver isso ainda. É uma indústria, já tem algumas décadas, mas ainda é nova. Daqui mais algumas décadas, nós vamos ver grandes fundos que reciclaram a maior parte do patrimônio. Então, nós vamos ver lá, olha, em 2025 esse fundo era dono desse shopping. Hoje, 20 anos depois, aqueles shoppings lá foram vendidos, ele vendeu, realizou ganho ali, reinvestiu em outros, né? E hoje o portfólio já é outro, reciclado, renovado, mas o fundo é o mesmo. Para fazer parte da dinâmica, né? Fernando, e como que o pessoal te encontra, hein? Para poder conhecer um pouco mais do seu trabalho, aquilo que você faz, acompanhar as informações que você divulga, como você está trabalhando hoje as redes sociais? Para a galera poder te encontrar e a gente conseguir colocar aqui também no nosso episódio, para a galera procurar um pouco mais e sobre essas informações, né? Como você é um estudioso, tenho certeza que você tem muito mais informações. A gente está aqui há 1h20 quase, né, Fernando? Falando bastante sobre essa questão dos fundos imobiliários. E tem muitas outras coisas para serem faladas. A gente só deu uma pincelada e a galera pode te achar onde, Fernando? Quem tiver interesse em acompanhar as informações sobre fundo imobiliário e os resultados das minhas pesquisas e as minhas avaliações pessoais, pode seguir o Observatório de FIIs, que é o Observatório de FIIs. O Observatório de FIIs é a empresa que eu criei para funcionar como um think tank, é uma empresa que tem como missão divulgar informação criteriosa sobre fundo imobiliário como indústria. Isso é Instagram? Especialmente no YouTube e o site www.observatoriodefis, FIIS, né? Fundo de Investimento Imobiliário.com.br, né? Lá eu tenho... eu publico conteúdos ali e também há um acesso para os vídeos do YouTube que são publicados pelo Observatório, entrevistas especialmente com outras pessoas que estudam
assuntos relevantes para a indústria, gente que fez pesquisa acadêmica sobre o mercado de fundo imobiliário, enfim, o objetivo é contribuir para o aperfeiçoamento do entendimento da indústria, né? Não é um lugar para você se informar sobre qual fundo investir. É antes disso ainda, né? Acho que o meu papel é de estimular o aumento do número de pessoas interessadas na indústria em si. E aí, depois disso, elas vão seguir com responsabilidade, cada um do seu jeito, para escolher quais fundos se encaixam melhor para a estratégia dela, para a realidade delas. Não, show. E você que está nos assistindo aí, ficou com a gente aí até agora. A gente quer agradecer por você estar aqui, por você acompanhar. Eu tenho certeza que você saiu daqui melhor do que você entrou. E eu vou pedir pro Fernando. Eu falei assim, ó, Fernando, eu falei para você que no final, né, a gente pedia sempre pro convidado cantar uma música. Não é brincadeira, não vai ser uma música não, tá? Deixa a última mensagem aí para essa galera que tá nos assistindo aí, né? O que você gostaria de dar mensagem se você desse para um filho seu? Que tipo de mensagem que você daria para essa galera aí que tá querendo iniciar esse processo de investimento, diversificação de investimento? Diz aí. Olha, nesse mundo do investimento, eu acho que a mensagem é a paciência, né? Não há shortcuts, não há atalhos, não há caminhos mais curtos. Se você quiser construir um patrimônio que vai mudar a sua vida no futuro, permitindo que você tenha a tal liberdade financeira, que eu acho que é um termo até desgastado, e não precisa nem criar uma palavra para isso. Você quer ter mais liberdade para escolher, você quer ter uma aposentadoria mais tranquila, mas mesmo antes disso, você quer ter uma tranquilidade maior na tua vida, poder fazer escolhas que em situações diferentes você não poderia fazer. Então, comece já, se você é jovem, comece já a investir aos poucos, devagar. Você não vai acumular R$1 milhão em 6 meses, você não vai acumular R$1 milhão em 2 anos, muito provavelmente, né? Mas você pode acumular muito mais do que isso em 20 anos, desde que você tenha um plano, você tenha rigor na execução desse plano, né? E se informe. Hoje em dia, a indústria de investimento oferece todo tipo de produto, o que aumenta a tua responsabilidade ao escolher o que vai funcionar melhor para você. Mas se você fizer isso com calma, sabendo que é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, muita gente fala isso, mas é verdade, você vai conquistar essa tranquilidade que ter renda passiva pingando na tua conta todo mês representa. Permite que você possa fazer escolhas muito mais satisfatórias no futuro, tá? E eu realmente desejo que você consiga fazer isso. Muito legal, muito legal. E você que está nos assistindo, saiba que a paciência é a base do sucesso. Paciência, conhecimento, tudo isso faz a diferença em qualquer crescimento. E eu quero te agradecer, quero que você curta a nossa página, que você compartilhe, mande para mais pessoas e vamos ajudar aí as pessoas a adquirirem mais conhecimento sobre assuntos específicos. Nós somos a Confirme Contabilidade, nós somos o Pode Contar. Curta as nossas páginas, nossas redes sociais e até uma próxima. Abraço, pessoal!